Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e descubra aqui o segredo para alinhar emoções, ações e propósito. Antes de começarmos, eu gostaria de te parabenizar pela sua atitude de chegar até aqui. E para iniciarmos nossa relação na base da confiança, eu preciso te dizer que no final dessa aula eu vou te fazer uma oferta. E mesmo que você não sinta de fazer um investimento agora, não queira nesse momento investir em você ou não possa fazer isso, fica até o final do mesmo jeito. Pois se você já observou algum desalinho e sente que alguma coisa na sua vida não está bem e precisa ser curada, até o final você terá uma direção, um degrauzinho para começar um movimento de mudança e gerar benefício para sua vida. Um outro ponto que eu gostaria de levantar é que se você estiver em algum lugar muito movimentado, ou apenas movimentado, perto de outras pessoas, procure um lugar mais tranquilo. Peça licença ou faça um acordo de convivência, diz que vai voltar em alguns minutos, e dedique esse momento apenas para você. E assim também você não vai perder nenhum detalhe do que eu tenho para te mostrar e te falar. Quero também agradecer a sua confiança, e quero te dizer que você não vai se arrepender de ficar aqui comigo até o final. Inicialmente, é necessário que você entenda que o ser humano ele é como uma cebola. Somos compostos de camadas e vamos compreender um pouco dessas camadas, porque aquilo que está no interior se manifesta no exterior. E por coincidência, você pode verificar isso que eu acabei de te dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, de 16 a 18. Vamos lá? Nós somos elementos de um grande sistema chamado vida. Dentro do sistema chamado vida, nós nos relacionamos com vários subsistemas. Esses subsistemas podem ser divididos em 3 grandes áreas da vida: esfera do eu, esfera das relações e esfera da realização. O processo de construção dessas áreas acompanha o nosso desenvolvimento. Então, desde que a gente chega no útero da nossa mãe, passando pela infância, chegando na adolescência e definitivamente entrando na vida adulta. Cada uma dessas áreas, elas precisam estar alinhadas dentro de nós para que possamos ter saúde. Saúde física, saúde nos relacionamentos, saúde profissional, saúde mental, saúde emocional e financeira. Com a saúde integral, nós podemos experimentar a realização, que é individual para cada ser humano. Porém, enquanto seres humanos, nós somos seres sistêmicos, ou seja, nós influenciamos e somos influenciados por tudo aquilo que nos rodeia. Isso significa que se uma área da vida for ruim, todas as outras serão afetadas. Além de seres sistêmicos, nós também somos seres multidimensionais. Somos formados por 4 dimensões: dimensão física, mental, emocional e espiritual. E depende do alinhamento das 3 esferas para também estarem organizadas e promover uma organização do lado de fora. A dimensão física refere-se ao corpo e à saúde física de uma pessoa. Inclui aspectos como estado geral de saúde, nível de energia, resistência física, hidratação e de qualidade, sono e descanso adequado. A segunda dimensão, que é a dimensão mental, aborda os processos cognitivos e intelectuais de uma pessoa. Isso quer dizer que inclui raciocínio, memória, resolução de problemas, facilidade no aprendizado, criatividade, que é a capacidade de gerar novas ideias além daquilo que se apresenta. A dimensão emocional se refere aos nossos sentimentos e à capacidade de lidar com eles. Está relacionada à nossa inteligência emocional, que é a capacidade de identificar e reconhecer os nossos próprios sentimentos e emoções, regulá-las e expressá-las de forma saudável. A inteligência emocional, ela também se trata de compreender e considerar as emoções das outras pessoas, respeitando também os meus próprios limites e a qualidade dos meus vínculos. A dimensão espiritual é responsável em fazer a interconexão entre todas as outras dimensões e sustenta as áreas da vida. Essa dimensão não está ligada apenas a um senso de espiritualidade ou religião, mas também, além disso, está relacionada a sentimentos de pertencimento, de propósito e o porquê de existir. Essa dimensão norteia, através da esfera do eu, os nossos princípios, valores, opiniões, as nossas decisões e comportamentos sobre certo e errado. É um sentimento de conexão com algo maior que si mesmo e pode estar ou não ligado a um senso religioso. Dependendo do que aconteceu lá na minha infância, se por uma percepção limitada da minha própria criança, se o que eu tenho armazenado no meu interior, ou seja, no meu inconsciente, se o que está armazenado são percepções, são em sua maioria percepções negativas de experiências vividas, eu não consigo ter uma boa organização nas minhas áreas da vida. Consequentemente, as minhas dimensões também ficam desequilibradas, porque elas estão interconectadas. Uma necessita da outra para poder se equilibrar por causa da nossa natureza sistêmica. E na esfera do eu é que tudo se inicia, igual o processo de germinação da cebola. Esse desequilíbrio inconsciente é uma das principais causas que as pessoas não conseguem alcançar o que desejam. Esses desafios geram uma série de sintomas que se manifestam em conflitos de diferentes tipos e também uma interminável lista de ciclos repetitivos em cada uma dessas áreas. Aqui você pode verificar os sintomas mais comuns de desequilíbrios nas áreas da vida. E muitas vezes o que nós consideramos causa, em realidade, são sintomas. E quando se trata apenas o sintoma e não a causa raiz, ele até desaparece por um tempo, a pessoa tem uma melhora, mas com o tempo esse sintoma volta. E às vezes até com mais intensidade. E
por mais que essa pessoa queira mudar, ela não consegue. Não houve uma mudança na percepção, então ela continua a interpretar a realidade de forma distorcida. Então ela passa por novos acontecimentos, mas com ligação com contextos antigos. Porque o nosso padrão de pensamento, emoção e comportamento que foram desenvolvidos lá na nossa infância, eles acabam influenciando a forma como percebemos e interagimos com o mundo. E uma outra coisa é que temos que compreender que, se não trabalharmos de forma profunda o que aconteceu na nossa vida, nós interpretamos a nossa realidade, ou seja, tudo aquilo que acontece ao nosso redor, desde fatos mais corriqueiros até os mais sérios, através de nossos traumas, bloqueios e tudo que já aconteceu no passado. Então, por exemplo, quando alguém faz uma brincadeira boba e outra pessoa logo já fica ofendida, né? Porque isso, de certa forma, tocou ela no íntimo. Porque ela viu aquela brincadeira através, por exemplo, de um acontecimento negativo, através de uma humilhação, através de uma injustiça. Então, ela acaba ficando chateada com aquele momento. Então, naquele momento, né? Então, tendo consciência ou não, nós pensamos, nós sentimos e nós agimos através dos aprendizados que extraímos das nossas vivências. E esses três campos, o sentir, o pensar e o agir, também se interagem o tempo todo. Então, imagine essas três energias, do sentir, pensar e agir, puxando para caminhos diferentes. Por exemplo, eu sinto que eu quero fazer algo novo, então eu quero mudar de profissão. Eu penso que é melhor eu continuar na mesma profissão, porque eu já domino essa área e eu sei que posso ganhar para sobreviver. Na hora de agir, eu vou trabalhar insatisfeita, eu não consigo render, eu não tenho energia para criar e acabo me sabotando, eu fico doente ou deprimida. Ou existem pessoas que fogem da realidade, procrastinando, usando álcool ou drogas, comendo e até comprando de forma compulsiva. O resultado disso, eu não saio do lugar. Eu perco uma energia enorme e não consigo alcançar os meus objetivos. Usando o mesmo exemplo, se eu trabalho meu autoconhecimento, compreendo os meus traumas e bloqueios, quando eu sinto que eu preciso fazer algo novo, ampliar meus horizontes e ir atrás de novos desafios, eu vou pensar qual é a melhor maneira de me organizar. Então, para isso, eu vou me preparando, vou me preparar para esse novo desafio. Eu vou decidir qual a melhor área que me dará prazer, qual a melhor área que eu vou trabalhar que vai me dar prazer e qual a melhor estratégia para fazer a transição. Na hora de agir, eu vou me sentir segura de dar o passo em direção a um novo projeto, pois eu sei que o meu coração vai me direcionar. Os meus pensamentos se organizaram para enfrentar as mudanças e as minhas atitudes serão na direção da conquista e irão muito mais além nessa jornada de vida. Então, assim, eu vou seguir cheia de energia e logo saio do lugar. Você consegue perceber a diferença aqui? Nós podemos fazer muitas coisas, na verdade, nós temos várias opções para organizar essas energias dentro de nós. Mas como realmente a gente faz para harmonizar as nossas três áreas da vida dentro de nós? Como é que a gente faz para se sentir emocionalmente equilibrada e segura? Como melhorar a qualidade dos relacionamentos pessoais e profissionais? Como que eu faço para tomar atitudes, dar respostas, colocando limites, sem me sentir culpada ou insegura de falar o não, né? Como que eu faço para me sentir realmente valorizada por quem eu sou e não pelo que eu faço? Como ter uma maior clareza sobre como alcançar meus objetivos de vida, olhando para o futuro com a sensação de que algo bom vai acontecer, sentindo a sensação de segurança e paz interior. Para fazer o alinhamento dessas esferas, em realidade, pode ser mais simples a partir do momento que você consegue canalizar a energia do sentir, pensar e agir. Mas para isso, você precisa olhar para tudo o que aconteceu na sua história até aqui e ter a coragem de ressignificar para integrar e assim evoluir. Dessa forma, você vai deixar de ser influenciado pelos seus traumas, pelas suas faltas e pelas culpas e passa a agir através da sua verdadeira essência, através de um eu mais equilibrado. E assim, olha, eu vou dizer que não adianta querer resolver essas dores com medidas superficiais. Inclusive, um outro motivo pelo qual as pessoas não conseguem alcançar a realização é porque geralmente elas direcionam seu foco em caminhos que prometem soluções rápidas, que tratam somente os sintomas e não realmente a causa raiz. Assim, ninguém consegue compreender o que realmente falta para poder harmonizar o que está desarmonizado e organizar as áreas da vida. O que você precisa fazer e como fazer, eu vou te mostrar a partir de agora. Mas antes, eu preciso levar um pouco mais a sua consciência e explicar a causa raiz de desequilíbrios, como ansiedade, angústias, conflitos e até mesmo situações que se repetem sem nenhum motivo aparente. Porém, se você ainda tem alguma esperança de ter acesso a dicas práticas ou soluções rápidas, eu te digo mais uma vez que essa apresentação não é para você. Mas se você é uma pessoa que sabe que precisa mudar algo que está meio estranho dentro de você e precisa realmente olhar para dentro, mas ainda te falta coragem, fica comigo. Eu não vou te prometer nada, mas eu posso te dizer que você vai conseguir acessar essa coragem para transformar o seu caminho. Então, como eu disse anteriormente, a nossa vida ela pode ser dividida em três grandes áreas: a esfera do eu, a esfera das relações e a esfera da realização.
A esfera do eu é sustentada pela dimensão espiritual, que é o nosso núcleo norteador. Ele norteia todas as nossas decisões. É nele que se encontram nossas memórias conscientes e inconscientes, como traumas, vergonhas e culpas, nossa resistência à mudança, além da nossa percepção de identidade, que está relacionada ao nosso senso de pertencimento, merecimento e permissão, que são extremamente importantes para a construção da autoestima, que está intimamente ligada com a realização e o propósito. A gente tem que compreender que o sucesso que a gente tem ou não depende exclusivamente dos sentimentos e percepções armazenados durante nossas primeiras interações. Essas experiências, de forma inconsciente, são reproduzidas ao longo da nossa vida através das nossas crenças. Então, assim, olha, muitos bloqueios e padrões emocionais e comportamentais limitantes de uma pessoa vêm dessas experiências que foram vividas na primeira fase de vida e que, geralmente, na verdade, até os 6 anos, ninguém se lembra, até 5 anos, 6 anos no máximo, ninguém se lembra realmente de todas as experiências, mas isso está lá. Ele não está esquecido, ele está adormecido e é projetado em todos os relacionamentos de uma pessoa sem que ela perceba. Por exemplo, eu tive uma paciente muito querida, a Gabi. Ela chegou até mim porque ela se sentia insuficiente em tudo que ela fazia. E isso estava deixando ela frustrada de forma geral, tá? Em seu trabalho, com a sua família, com ela mesma. Ela se sentia exausta e sem tempo para nada. Fazia para o outro aquilo que ela não fazia para ela mesma. Ela fazia tudo, inclusive para manter um relacionamento amoroso, mas no final das contas ela sempre acabava ficando sozinha sem entender, porque ela tinha feito de tudo para manter. Durante os nossos encontros, ela identificou que a sua avó era extremamente rígida com a mãe dela. Então a sua mãe, repetindo o mesmo padrão da avó, foi uma mãe muito exigente. Claro, a mãe exigente, né, a mãe chata, ela é muito boa, inclusive, na criação de uma criança. Ela compreende isso, ela não culpava a mãe dela por ser rígida, por ser exigente, porque afinal de contas ela conseguiu se formar em direito, então era uma profissional excelente, ela trabalhava no escritório na época, hoje, se eu não me engano, ela montou o escritório dela. Então, ela trabalhava então, com uma equipe de advogados, tinha o dono do escritório que sempre elogiava ela. Ela foi destaque muitas vezes, porque era a profissional que sempre resolvia o caso com mais rapidez. E, assim, para a Gabi, quando era criança, para atender as expectativas da mãe, ela compreendeu que para poder ser vista, amada e validada, ela tinha que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Ela tinha que se ocupar, porque se ela não tivesse ocupada, ela não ia agradar a mãe dela. Então ela percebeu que se ocupando ela agradava e tinha a atenção da mãe. Ela era elogiada, ela era validada, então ela se sentia amada. Ela tinha que fazer pela mãe primeiro, ela tinha que fazer pela mãe o que ela não fazia por quem ela era. Então, servir ao outro foi a estratégia da criança, da Gabi, para ser vista e querida. E aí ela cresceu. Aí ela entendeu que para poder ser bem vista pelos outros, ela tinha que agradar. Ela agradava os seus amigos, ela agradava agradava muito o parceiro amoroso que ela tinha, e ela era sempre a pessoa, inclusive, que dava mais, mas não era recíproco. Ela não tinha a troca equilibrada no trabalho. Sempre pediam para ela fazer alguma coisa. Quando ela não fazia, quando ela dizia não, ela se sentia uma pessoa má, uma pessoa ruim. Então ela acabava fazendo tarefas que não eram da responsabilidade dela e acabava ficando sobrecarregada com isso. Quando era a vez dela, eram poucas pessoas que, inclusive, estavam dispostas a ajudar. Com isso, ela não tirava tempo para ela mesma. E aí ela começou a se sentir esgotada, a energia, o rendimento do trabalho dela também caiu. Porque nem no fim de semana ela conseguia parar para descansar. No fim de semana ela fazia o quê? Ela ia ajudar a mãe dela. E tá tudo certo, tá tudo ótimo ajudar a nossa mãe, ou o nosso pai, ou alguém que é importante, mas respeitando o limite. Você quer que eu faça isso? Perfeito, eu vou fazer isso até aqui. Por quê? Porque eu tenho que tirar um tempo para mim. E a maioria das pessoas não consegue dizer esse não dessa forma equilibrada. Por quê? Porque ela tem medo que algo ruim aconteça na relação. E por que isso acontece? Porque os nossos vínculos iniciais, veja só, as estratégias que eu desenvolvi para poder sobreviver no ambiente que eu cresci, vão definir como é que eu vou interagir comigo mesma, com os outros e com o mundo à minha volta durante a minha vida adulta. Então você pode até me dizer, Jane, mas eu tive um ótimo ambiente e nada aconteceu comigo. Por que eu vivo assim? Olha só, a Gabi, a minha paciente também teve. E a Gabi compreendeu, depois de um tempo da gente se encontrando, ela compreendeu racionalmente e emocionalmente o seu modus operandi. Ela parou com isso, compreendendo isso, depois de um tempo ela parou de se sentir culpada, ela parou de fazer para os outros, né, aquilo que ela não fazia para ela, e ela fazia, em realidade, mas mantendo o equilíbrio. Então ela aprendeu que ela não precisava estar o tempo todo ocupada fazendo algo para se sentir querida, ou para ser vista como uma boa pessoa, porque ela compreendeu a identidade dela, ela descobriu a verdadeira identidade dela, e ela descobriu que era uma boa pessoa, e que ela não precisava estar ocupada o tempo todo. E que para ser produtiva no trabalho, ela precisava descansar, porque estar ocupada não é sinônimo de ser produtiva. Então, aprendendo isso, ela conseguiu transformar e equilibrar a sua vida pessoal com a vida profissional, e ela também conseguiu entrar num novo relacionamento, onde até agora as trocas são equilibradas. Ela alcançou a paz com o equilíbrio. E essa transformação em forma de equilíbrio você também pode ter. Freud,
o pai da psicanálise, concluiu em seus estudos sobre o inconsciente que as experiências vividas na infância moldam significativamente a vida adulta. Ele observou ao longo de seus atendimentos que os padrões de comportamento de uma pessoa muitas vezes estão ligados a uma repetição inconsciente de dinâmicas e traumas infantis, concluindo que não importa a idade, mas se um indivíduo que não ressignifica suas experiências negativas, ele repete e reforça essas experiências relacionadas a acontecimentos onde a sua criança se sentiu humilhada, rejeitada, abandonada, injustiçada ou traída, tá? E por que isso? Porque todo esse conteúdo ele não é esquecido, ele permanece muito bem guardado no nosso inconsciente. E por que eu trouxe essa citação sobre reprodução inconsciente? Porque se a vida é se relacionar e eu me relaciono sendo guiado pelas minhas questões internas, como que está a qualidade desses relacionamentos? O ponto comum em todos os meus relacionamentos é a minha dinâmica comportamental consciente e inconsciente, porque eu repito sem perceber minha referência de relacionamento que está na minha primeira esfera. E aí eu repetindo isso, e se é disfuncional, nas próximas esferas da vida, eu também vou repetir. E eu trouxe aqui alguns sintomas de desequilíbrio na esfera do eu. Então, pessoas com desequilíbrio na esfera do eu, elas passam por sofrimento emocional, sofrimento psicológico e, lógico, sofrimento físico e psicossomático, que são as doenças que hoje são chamadas de manifestações emocionais. Inclusive, a ansiedade também pode ser uma delas por causa da vida que nós vivemos hoje, que é voltado totalmente para fora e não para dentro. E outros sintomas muito comuns é a dependência emocional, né? A autoestima baixa, a falta de autoconfiança e um autoconceito negativo. Tem também comportamentos vitimistas. Geralmente é aquele tipo de pessoa que só reclama, não faz nada para mudar a sua vida. E como também podemos conhecer pessoas o oposto disso. Inclusive, a maioria das minhas clientes, elas são autossuficientes, mas com uma sensação de vazio que nunca passa. E uma reatividade muito forte em situações de conflito. Daí você pode até me dizer que você tem um relacionamento excelente com você. Mas os seus relacionamentos interpessoais, como estão? Os nossos relacionamentos com os outros são um reflexo direto da forma como enxergamos a nós mesmos. Se trata daquilo que acreditamos que precisamos ser para o outro e o que entendemos que o outro precisa ser para nós. Conflitos, dificuldade em estabelecer limites ou sensação de não ser valorizado é um reflexo de desequilíbrio nessa esfera também. E quando eu digo que a esfera do eu é realmente a base de tudo, eu falo sério. Talvez a sua esfera das relações não seja comprometida, mas e a terceira esfera? Como está? Né? A terceira esfera, que é a esfera da realização, é onde a gente coloca a nossa energia para servir as pessoas, a comunidade, o mundo, que está intimamente ligada aos papéis que exercemos. Então, por exemplo, uma pessoa exerce vários papéis. Eu, Jane, né, existe o meu relacionamento comigo mesma, o meu relacionamento com meu marido, onde eu exerço o papel de esposa, um relacionamento individual para com cada um dos meus filhos, e aí eu exerço o papel mãe, o meu relacionamento com a minha profissão, onde eu exerço o papel de terapeuta, meu relacionamento com os meus pais, onde eu exerço o papel de filha, meus relacionamentos interpessoais, onde eu exerço o papel de amiga, ajudadora, apoiadora e os diversos papéis que eu e outras pessoas exercem na sociedade. Então a gente precisa saber dividir a nossa energia em todos esses papéis que exercemos de forma proporcional, não equivalente. Proporcional do que é mais importante ao menos importante. O que é prioridade para você? Quais são os papéis mais importantes que você exerce na sociedade a seu redor? Você consegue exercê-los bem? Você consegue exercer eles sem se sentir sobrecarregado? Esse é mais um ponto. Quando a minha distribuição de energia não é proporcional, desalinhos eles vão acontecer. Seja por falta de propósito, quando alguém tem conhecimento de várias áreas, sabe executar bem as tarefas nessas áreas, mas não gosta de nada do que faz, então ela trabalha insatisfeita, apenas por uma questão de sobrevivência, ou que alguns chamam de falta de sorte, tem uma profissão que amam, simplesmente amam o que fazem, sabem que desempenham um bom papel, mas por algum motivo não conseguem avançar, não conseguem romper a bolha, se sentem assim estagnadas. A dinâmica geralmente, inclusive para pessoas que fazem o que amam, mas não conseguem avançar, isso é uma dinâmica inconsciente de falta de merecimento, né? Inconscientemente eu não mereço. Então assim, ó, é normal, por exemplo, você conhecer uma pessoa com uma carreira bem sucedida, onde a melhor versão dela é no trabalho. Porém, quando chega em casa, com a roupa parece que troca também o humor e está em uma constante montanha-russa emocional. E por causa desses desequilíbrios, vivem ciclos de conflitos nas relações, que gera frustração, né? Ou também você pode conhecer um outro tipo de pessoa, que tem muitos amigos, que vive bem com seu parceiro, possui ótimos relacionamentos, mas se sente perdida em relação ao seu propósito em vida profissional. Está sempre iniciando alguma coisa, mas nunca tem força para ir adiante. Então a gente tem que entender que quando as nossas áreas da vida estão desalinhadas, os desafios eles vão se acumular. E isso nos sobrecarrega, nos deixa sem energia para agir e gera mais dois tipos de sofrimento: sofrimento existencial e sofrimento espiritual.
E agora, eu te pergunto, até aqui, qual área da vida você sente que mais está desequilibrada? Cada dia que você passa sem agir, esses padrões são reforçados e validados pelo seu inconsciente. Eles continuam sendo validados e reforçados, atraindo situações que dificultam ainda mais o seu movimento de mudança, porque você cai no ciclo criador de realidades. E quando você está nesse ciclo criador de realidades, você passa a pensar que não existe solução, que a vida é assim mesmo. Com isso, com essa percepção, você pensa e se pergunta por que passar por isso. Porém, sem uma resposta, mais incapaz, mais travada você se sente. Quanto mais incapaz você se vê de resolver o seu problema ou mudar a sua situação, mais intenso e maior o seu desafio vai ficando. E isso se torna uma bola de neve, que compromete várias atividades, compromete várias outras áreas e atividades na sua vida. Lembra que eu comentei que somos seres sistêmicos? Nós influenciamos e somos influenciados pelo todo? Então, se você se identificou com algum tipo de sofrimento ou algum tipo de ciclo repetitivo, você está com as suas áreas da vida em desequilíbrio, com alguma área da vida em desequilíbrio. Mas eu quero te dizer que isso não precisa ser assim para sempre. Da mesma forma que existe um ciclo criador de realidade negativo, também existe um ciclo criador de realidades positivo. Então, para poder interromper esse ciclo repetitivo, você precisa tomar consciência e ressignificar as suas emoções. Para isso, você precisa estabelecer e executar 3 pilares que vão te ajudar a compreender e organizar as suas emoções para poder, então, alinhar as suas áreas da vida e fazer com que você vá além. Mas você precisa subir um degrau, executar um pilar de cada vez para não se perder ou parar no primeiro degrau. Então, já prepara o print para poder colocar em prática depois que esse vídeo acabar, ok? A primeira etapa é identificar as raízes. É entender de onde você vem, os padrões que você está repetindo. Isso inclui olhar para sua história, para sua ancestralidade e para as experiências que moldaram quem você é. A segunda etapa é ressignificar as dinâmicas. Isso significa trabalhar questões emocionais e sistêmicas que mantêm você presa. Isso envolve reinterpretar o seu relacionamento com você e com a sua criança interior, para que você possa também reconfigurar os outros relacionamentos que existem na sua vida. O último degrau é desenvolver uma nova mentalidade, é compreender e confrontar as suas crenças, descobrir o seu nível de pertencimento, merecimento e permissão, identificar pensamentos e hábitos que limitam o seu crescimento, adquirir habilidades emocionais e comportamentais que vão lhe permitir viver com mais clareza, equilíbrio e propósito. E exatamente isso que o método Integrare faz. Ele foi desenvolvido e criado. Ele foi criado e, na verdade, eu digo que ele foi gestado para te guiar em uma jornada completa de transformação, trabalhando cada uma das suas esferas através desses 3 pilares. E cada um desses pilares, que eu acabei de te falar agora, tem subetapas a serem cumpridas. Então, realmente é uma jornada de autodescoberta que trabalha de forma integral para te proporcionar uma transformação de dentro para fora, de forma estruturada, para você, a partir disso, conseguir olhar para o futuro com um sentimento bom, de que vai acontecer algo bom e não com ansiedade, que é olhar para o futuro, se ver no escuro, com uma percepção de que ainda algo ruim vai acontecer. O método Integrare, ele é dividido em 21 encontros estruturados, como eu disse, organizado em 3 etapas. A primeira etapa, que é a etapa origem, aqui você vai ressignificar as suas relações de infância, reconectar-se com a sua criança interior para fortalecer a sua essência. Esse é um ponto de partida para entender quem você é e os seus bloqueios, tanto em camada consciente como inconsciente, que é aquilo que você não vê, mas que geralmente as pessoas que convivem com você, as pessoas que te conhecem, as pessoas à sua volta veem, tá? Nessa etapa, você também vai compreender a origem dos seus padrões de pensamento, sentimento e comportamento e se reconectar com a sua criança interior para ressignificar as suas feridas emocionais. Nós temos que compreender que todos nós, independente da infância, se foi maravilhosa, perfeita, nós ainda vamos ter traços de 5 feridas emocionais, que é a ferida da rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, que geram bloqueios em nossa vida na hora de tomarmos decisões. Nessa fase, você vai reconhecer as suas feridas. A segunda etapa é a etapa recomeço. Na primeira etapa, nós vamos descobrir e compreender os seus padrões. Já na segunda etapa, nós trabalharemos os padrões identificados, buscando transformar a sua forma de se relacionar com você mesmo e de se conectar com os outros, para que você possa ter relacionamentos mais saudáveis e harmonia nas outras áreas da vida. A última etapa é a mentalidade de crescimento. É sobre desbloquear o seu potencial, é sobre trabalhar uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade próspera. Nós vamos desenvolver habilidades que te ajudam a cultivar uma mentalidade para o avanço, para que você possa progredir com confiança e propósito. Para cada etapa, você vai receber um guia de jornada diretamente no seu endereço para acompanhar e anotar as descobertas que você terá nos nossos encontros. O seu guia é totalmente personalizado de acordo com o seu momento, o momento que você está vivendo e para suas necessidades emocionais. Esse é realmente
uma jornada que vai mudar a sua vida de dentro para fora, porque aborda de forma racional e emocional os seus padrões, as suas questões comportamentais e emocionais, para que você compreenda a origem, a ativação e o funcionamento desses seus padrões. É uma jornada para te libertar de padrões inconscientes, alinhar as suas emoções, desbloquear a potência. Nós temos uma potência, uma energia dentro de nós, então nós vamos desbloquear essa potência que existe em você para que você possa fluir em todas as áreas da vida e avançar rumo à sua realização. Agora, você deve estar se perguntando, né? Por onde eu começo? O primeiro passo é muito simples, é você agendar a sua sessão ativação. E o que é a sessão ativação? Nessa sessão, nós vamos identificar os seus principais bloqueios. Vamos identificar os seus principais sintomas, que são as causas que te impedem de avançar. É um espaço acolhedor e transformador, onde você já vai enxergar o que está por trás dos seus desafios. Você conhecerá também todos os detalhes necessários para ingressar em sua jornada do método integrário. Imagine comigo, como será a sua vida quando você realmente alcançar o que deseja? O que de pior poderia acontecer quando você alcançar o seu propósito? Como seria ter uma visão clara de onde você está hoje e como pode alcançar a vida que deseja? Tudo isso começa aqui. Tudo isso precisa de um movimento para acontecer. E a transformação, ela realmente começa a partir desse movimento. E eu posso te garantir que a transformação não será só sua, mas de toda a sua família e de quem vive com você. Pois a energia de mudança, toda a energia de mudança, quando parte da gente, é capaz de gerar profunda renovação em todos que nos rodeiam também. Esse é um convite único para você iniciar a sua jornada de transformação, que não vai só transformar a sua relação consigo mesma, mas com todos, mas todos os relacionamentos da sua vida. Não adie mais o que você sabe que precisa fazer. Vamos juntos criar uma vida que você merece viver. Lembre-se, os resultados da nossa vida hoje são resultados de atitudes que tomamos no passado. Que tipo de atitude você vai querer tomar agora? Clique no link abaixo e agende a sua sessão ativação agora mesmo. Eu espero poder te encontrar na nossa sessão ativação. Muito obrigada. Até aqui.